Olá a todos! Para quem está chegando agora, meu nome é Thiago Ciconha, muito prazer. O meu objetivo aqui é continuar a série de vídeos abordando as características do desenho técnico. Neste terceiro vídeo, eu apresentarei algumas construções geométricas básicas que auxiliam na elaboração dos desenhos técnicos. Antes de iniciarmos as construções, vejamos algumas características do compasso. Na sua forma mais simples, possui uma estrutura composta por duas hastes articuladas. Uma pega, através da qual, com apenas dois dedos, deve ser feita a rotação da ponta que contém o grafite, através do apoio da ponta seca em um ponto fixo na folha de desenho. A primeira construção geométrica que veremos será a concordância de dois segmentos de retas perpendiculares por um arco de raio R. Para efetuarmos essa construção geométrica, iniciaremos com o prolongamento dos segmentos de reta R e S, até que estas se encontrem no ponto C. Com a ponta seca do compasso no ponto C e uma abertura de raio R, o movimento do mesmo determinará os pontos TR e TS sobre os segmentos de retas R e S, respectivamente. Com a ponta seca sobre os pontos TR e TS, encontraremos na intersecção dos dois arcos de raio R o ponto O. Por fim, posicionando a ponta seca sobre o ponto O e sempre com a abertura de raio R, traçaremos a concordância. A segunda construção geométrica que veremos será a concordância de duas retas oblíquas e que formam um ângulo agudo por um arco de raio R. Iniciaremos por pontos genéricos QR e QS sobre as retas R e S, respectivamente, e traçaremos retas perpendiculares a partir destes pontos. Com a ponta seca do compasso em QR e raio R, marcaremos a distância R nas perpendiculares. O mesmo processo deve ser efetuado no ponto QS. Na sequência, devemos traçar as retas R' e S', paralelas a R e S, respectivamente. Na intersecção das retas R' e S', determinaremos o ponto O, ou seja, o centro do arco de concordância das retas R e S. A partir do ponto O, marcaremos os pontos TR e TS, ou seja, os pontos de tangência sobre as retas R e S. Com a ponta do compasso em O e raio R, traçaremos a concordância. A terceira construção geométrica que veremos será a concordância de duas retas oblíquas e que formam um ângulo obtuso por um arco de raio R. Iniciaremos novamente por dois pontos genéricos, QR e QS, sobre as retas R e S, e traçaremos retas perpendiculares. Com a ponta seca do compasso em QR e raio R, marcaremos a distância R nas perpendiculares. O mesmo processo deve ser efetuado no ponto QS. Na sequência, devemos traçar as retas R' e S', também paralelas a R e S, respectivamente. Na intersecção das retas R' e S', determinaremos o ponto O, ou seja, o centro do arco de concordância das retas R e S. A partir do ponto O, marcaremos os pontos TR e TS, ou seja, os pontos de tangência sobre as retas R e S. Com a ponta do compasso em O e raio R, traçaremos a concordância. A quarta construção geométrica que veremos será a concordância de uma reta R e uma circunferência de raio R1 através de um arco de raio R2. Chamaremos essa construção de tangência externa. Iniciaremos com um ponto genérico em R e traçaremos uma perpendicular à reta R. Marcaremos nesta perpendicular a distância R2 e traçaremos a reta R' paralela a R. Com o centro do compasso no ponto O1 e raio R1 mais R2, traçaremos o arco que cortará a reta R', determinando o ponto O2. Ligaremos os pontos O2 com O1,
determinando o ponto TO, ou seja, o ponto de tangência na circunferência. Por O2, traçaremos a perpendicular à reta R, obtendo o ponto TR, que será o ponto de tangência na reta R. Por fim, com o centro do compasso no ponto O2 e raio R2, traçaremos o arco concordante. A quinta construção geométrica que veremos será a concordância de uma reta R e uma circunferência de raio R1 através de um arco de raio R2. Mas desta vez, faremos a concordância de tal forma que teremos a tangência interna. Iniciaremos com um ponto genérico em R e traçaremos uma perpendicular a R. Marcaremos nesta perpendicular a distância R2 e traçaremos a reta R' paralela a R, com o centro do compasso em O1 e raio R1 menos R2, traçaremos o arco que corta a reta R', determinando o ponto O2. Estenderemos a ligação entre os pontos O2 com O1, determinando o ponto TO, ou seja, o ponto de tangência na circunferência. Por O2, traçaremos a perpendicular à reta R, obtendo o ponto TR, que será o ponto de tangência na reta R. O centro do compasso no ponto O2 e raio R2, traçaremos o arco concordante. A sexta construção geométrica que veremos consiste na concordância de duas circunferências de raios R1 e R2 através de um arco de raio R3. Para iniciarmos esta construção geométrica, posicionaremos o centro do compasso no ponto O1 e traçaremos o arco R1 mais R3. E com o centro do compasso em O2, traçaremos o arco de raio R2 mais R3. O cruzamento dos arcos define o ponto O3, ou seja, o centro do arco de raio R3. Ligando os pontos O1 e O3, determinaremos o ponto T1, ou seja, o ponto de tangência da concordância em R1. Ligando os pontos O2 a O3, determinaremos o ponto T2, ponto esse de tangência da concordância em R2. Com o centro do compasso em O3, traçaremos o arco de concordância de raio R3. A sétima construção geométrica também consiste na concordância de duas circunferências de raios R1 e R2 através de um arco de raio R3. No entanto, aqui faremos a concordância interna. Para iniciarmos essa construção geométrica, posicionaremos o centro do compasso no ponto A1 e traçaremos o arco R3 menos R1. E com o centro do compasso no ponto A2, traçaremos o arco de raio R3 menos R2. O cruzamento destes arcos define o ponto O3, ou seja, o centro do arco de raio R3. Ligando os pontos O1 e O3, determinaremos o ponto T1, ou seja, o ponto de tangência da concordância em R1. Ligando o ponto O2 ao ponto O3, determinaremos o ponto T2, ponto de tangência da concordância em R2. Com o centro do compasso em O3, traçaremos o arco de concordância de raio R3. A oitava construção geométrica que veremos será como determinar o ponto médio de um segmento. Para realizarmos essa construção geométrica, iniciaremos com o centro do compasso no início do segmento, o ponto A, e traçaremos um arco de raio R, cujo valor seja superior à metade do segmento. Com o centro do compasso no ponto B, o outro início do segmento, traçaremos um arco de raio R de mesmo valor do passo anterior. O cruzamento dos arcos determina os pontos P e Q. Ao ligarmos P e Q, determinaremos o ponto médio do segmento. A nona construção geométrica que veremos será como traçar um segmento tangente a uma circunferência a partir de um ponto P. Nesta construção geométrica, iniciaremos unindo o ponto P ao ponto O, ou seja, o centro da circunferência. A seguir, traçaremos a mediatriz do segmento OP, obtendo o ponto M. Com o centro do compasso em M e raio R,
traçaremos o arco de circunferência determinando o ponto de tangência T. E por fim, traçaremos o segmento tangente unindo P a T. Na 10ª construção geométrica, veremos como traçar um segmento de tangente externa comum a duas circunferências R1 e R2. Iniciaremos traçando a mediatriz do segmento O1-O2 e assim obteremos o ponto M. Com o centro do compasso no ponto O1 e raio R1 menos R2, traçaremos o arco de circunferência auxiliar. Com o centro do compasso em M e raio MO1, traçaremos o arco de circunferência que corta o arco auxiliar no ponto T1. Na sequência, uniremos o ponto O1 com o ponto T1, prolongando até a obtenção do ponto A em R1. Com o centro do compasso em A e raio T1-O2, obteremos o ponto B em R2 e, por fim, traçaremos o segmento AB tangente às duas circunferências R1 e R2. Na 11ª e última construção geométrica, veremos como traçar um segmento de tangente interna comum a duas circunferências R1 e R2. Iniciaremos traçando a mediatriz do segmento O1-O2 e assim obtendo o ponto M. Com o centro do compasso no ponto O1 e raio R1 mais R2, traçaremos o arco de circunferência auxiliar. Com o centro do compasso no ponto M e raio MO1, traçaremos o arco de circunferência que corta o arco auxiliar no ponto T2. Na sequência, uniremos o ponto O1 com T2, obtendo o ponto A em R1. Com o centro do compasso em A e raio T2-O2, obteremos o ponto B em R2. E assim, traçaremos o segmento AB tangente às duas circunferências R1 e R2. Mas e aí? Quais construções geométricas você utilizaria para desenhar esta peça? Resumindo então, vimos 11 construções geométricas. Com o uso dos softwares de projeto assistido por computador, as construções feitas à mão foram automatizadas. Desta forma, pode ser que você nunca tenha que realizá-las manualmente. Se isto for verdade, ao menos então valorize o trabalho dos programadores que permitiram que estas e muitas outras construções sejam feitas com apenas alguns cliques. Obrigado a todos vocês que estiveram até agora aqui comigo. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões. Bons estudos e até breve!